Na última semana, o Ibovespa chegou a ultrapassar a barreira ali dos 137 mil pontos pela primeira vez, renovou as máximas. Os principais fatores para esse otimismo da Bolsa de Valores são a expectativa do corte iminente da taxa de juros nos Estados Unidos, a percepção dos mercados globais de que a economia americana vai ter um pouso suave, que o negócio não vai ficar feio por lá. Então, será que o Ibovespa vai continuar subindo? Será que vai bater ali os 140 mil pontos já em setembro? O que você acha? Vale a pena continuar comprando ou a esperada elevação da taxa Selic também em breve, isso vai atrapalhar o desempenho da Bolsa de Valores? É melhor segurar? É melhor esperar? Banco do Brasil, os dividendos não param, quem é acionista está rindo à toa. Ações do setor elétrico, quais são as opções mais interessantes? Eu vou te falar exatamente o que eu penso, qual que é a minha opinião com relação a isso e como investir nesse momento que pode ser muito confuso para alguns investidores, principalmente para quem está começando. A bolsa está subindo, mas a Selic vai aumentar, vai subir também, eu não estou entendendo muito bem, eu invisto ou não invisto. E vou te falar exatamente o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo exatamente o que eu penso. Então quem é de casa, deixa o like. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do Valor em Ação. Eu sou Badu Vieira, analista de valores imobiliários certificado, para mais um vídeo. Para começar aqui, vamos para o fechamento da semana, que no vídeo de domingo está rolando o resumo aqui. Bovespa subiu 1,24% em real, 0,8% em dólar, fechando aos 135.608 pontos. Foi uma semana marcada ali por 3 dias consecutivos de recordes. A bolsa batendo 137 mil pontos, chegou a bater 137 mil pontos. As bolsas americanas também encerraram em alta, S&P 500 batendo ali 1,4% de alta. E tem otimismo no mercado para a próxima semana, por conta também do discurso do presidente do Banco Central americano na sexta-feira, que a gente vai falar sobre isso mais para frente aqui no vídeo. O dólar começou a semana a 5,41, fechou a 5,49 na sexta-feira. No setor ali de commodities, minério de ferro, que caiu semana passada, se recuperou um pouco essa semana, as ações da Vale também se recuperando um pouquinho, isso impacta diretamente nas ações da Vale. Já o petróleo subiu mais de 2%, tinha caído no meio da semana ali com as expectativas do cessar-fogo no Oriente Médio, mas como Israel e Hamas ali ainda não definiram muito bem, ainda estão em negociações, o fim desse conflito não está garantido ainda, tudo pode acontecer com o preço do petróleo, inclusive nada. Na China, o Banco Central decidiu manter as taxas de juros em linha com as previsões do mercado, tem taxa básica ali de empréstimo voltada para o crédito ao consumidor, que permanece em 3,35%, a taxa básica de 5 anos, que normalmente é usada nas hipotecas, continua também ali na casa dos 3,85%. Na Europa, as expectativas de inflação ali na zona do euro permaneceram estáveis, segundo o Banco Central Europeu. A ata da última reunião do Banco Central Europeu, inclusive, decidiu manter as taxas de juros inalteradas no mês passado. O Banco Central não deu indicações claras sobre o que vai fazer na reunião de setembro, mas os investidores estão cada vez mais apostando em uma queda na taxa de juros por lá também. Além disso, foi divulgado o PMI da zona do euro, com crescimento de 50,2 para 51,2 nesse mês, afastando a região da marca ali dos 50, que indica possível contração econômica. Nos Estados Unidos, o Goldman Sachs reduziu a probabilidade de recessão de 2025 de 25% para 20% na segunda-feira. Então é assim, as coisas vão mudando, o cenário muda muito rápido, os bancos e as instituições vão revisando as projeções. Por isso que eu falo, não invista com base nessas projeções, tenha a sua estratégia. Na sexta-feira, você teve o evento mais aguardado da semana, o Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, onde o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, ele fez um discurso dando indícios sobre a próxima reunião do Fed marcada para setembro. E ele ressaltou que cortes nas taxas de juros estão sendo considerados com o objetivo, claro, de evitar um enfraquecimento adicional do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A coisa não está realmente muito boa, não está muito simples ali. Ele foi bem direto ao afirmar: nós não buscamos nem queremos um maior esfriamento nas condições de mercado de trabalho, e acrescentou: chegou a hora de ajustar a política, se referindo à política monetária
é claro. A próxima reunião do Fed está agendada para o dia 17 e 18 de setembro e as expectativas são altas de que a taxa básica de juros vai ser reduzida. A grande questão é o tamanho desse corte. Então, os integrantes do mercado ali estão divididos entre um corte de 0,25 ou 0,5 pontos percentuais. Mas embora ele não tenha dado detalhes específicos sobre os cortes, como eu disse, o discurso teve um impacto direto no mercado. Os índices de ações subiram, Dow Jones registrando uma alta de 1%, Nasdaq subindo 1,7%. Você tem os títulos do Tesouro, os rendimentos que caíram. Então, o discurso também pode ter marcado ali o fim da histórica campanha do Federal Reserve para combater a inflação. A taxa de juros por lá, no maior patamar dos últimos 22 anos, se eu não me engano, é uma campanha que o Jerome Powell iniciou e vem defendendo nos últimos anos vigorosamente contra o aumento da inflação, mesmo correndo o risco de entrar em recessão, mostrando responsabilidade por parte do comitê com relação ao controle da inflação. Agora, falando de Brasil, papai. Na segunda-feira, alguns bancos revisaram as projeções para o PIB, inflação, Selic, XP Investimentos, que antes estava projetando ali um PIB de 2,2%, ajustou essa previsão para 2,7% em 2024. Projeção do IPCA subiu também de 4,1% para 4,4%. Isso também forçou uma revisão da Selic de 10,5% para 11,75% no fim do ano. Será que a Selic vai fechar o ano na casa dos 11,75%? Que aí fica difícil, né? Aquela galera que estava começando a se inclinar, vou tirar o meu dinheiro da renda fixa agora, começa a falar assim, não, se a Selic vai fechar o ano em 11,75%, eu vou tirar meu dinheiro daqui para quê, pelo amor de Deus? Eu vou deixar na renda fixa mesmo. E não tem como você tirar a venda dessa galera, né? A Selic subindo esse ano é algo que ninguém esperava no começo de 2024, todo mundo esperando ali uma Selic fechando em 9%, e tudo mudou, as coisas foram mudando, é como eu falo para vocês, é muito espontâneo e dinâmico os movimentos da economia. Se você não cuidar do seu dinheiro, não aprender certinho, a casa cai para vocês. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo, desde que você saiba. Agora, se você não sabe cuidar do seu dinheiro, o melhor que você faz é arrumar alguém de confiança mesmo, que entenda para te ajudar. Mas aí você fica naquela, sempre de olho no retorno de curto prazo, perguntando, mas por que isso aqui está caindo? Você não entende. Para cuidar bem do seu dinheiro, você precisa entender, não tem jeito. Porque se você não entende, nenhuma pessoa, o melhor investidor do mundo, vai conseguir te ajudar. Porque o lado comportamental pesa muito. É assim mesmo. Então, o provável futuro indicado para a presidência do Banco Central aqui no Brasil, o Gabriel Galípolo, ele tem se posicionado firmemente com relação ao combate à inflação. Falando, inclusive, que se necessário, o Banco Central vai sim aumentar a taxa Selic para manter a inflação dentro da meta. Então, a indicação dele pode ocorrer a qualquer momento, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou, olha, dá uma segurada aí, a gente vai analisar isso só depois das eleições municipais, deixando essa possível aprovação lá para outubro. E por falar em eleição municipal, você que é de São Paulo aí, eu gostaria que você me dissesse como é que tá a expectativa. Tá engraçado. Eu vou te falar, não estou acompanhando muito bem, mas quem que vai? Você vai fazer o M? Você vai votar? Deixa aqui nos comentários. Tá engraçado esse negócio dessa eleição de São Paulo, pelo menos é um entretenimento. E por falar em imposto, essa semana também foi divulgada a arrecadação de julho, que somou 231 bilhões de reais no acumulado do ano. Até julho a arrecadação totalizou mais de 1,5 trilhão de reais, uma alta de 9,55% em comparação a julho de 2023. E aí eu te falo, esse aumento de base monetária, esse aumento ali do preço das coisas, a inflação, a última pessoa que ganha com isso é o trabalhador, é o cara, o assalariado ali. A arrecadação você vê aí, subindo 9%. O seu salário aumentou 9%, quase 10%? Não sei. Em relação à reforma tributária, o governo está preparando medidas para apresentar ao Congresso sobre a tributação da renda. Aqui no Brasil, o tributo sobre o consumo ele é muito pesado. O Brasil é um país que tributa consumo, não renda. E aqui a gente tem um dos impostos mais elevados do mundo e, mais uma vez, tributação sobre consumo pesa sobre quem ganha menos também. Você vai comprar um bem, quem ganha muito paga o mesmo imposto de quem ganha pouco, se quiser aquele bem. E isso, na minha opinião, pelo menos não é o certo. O Brasil tem um dos impostos mais altos do mundo e deve aumentar. E caso você não saiba, a Câmara dos Deputados aprovou também na terça-feira
o texto base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que foi para o Senado e tem um monte de coisa ali. Essa proposta ela prevê inclusive alterações na atual legislação do ITCMD para que o imposto sobre transmissão causa-morte e doação também passe a valer em cima de planos de previdência privada. Só que não é tão simples assim. O Senado ele precisa aprovar ainda e para piorar a situação ou melhorar, dependendo de como você vê, na minha opinião até para melhorar, o STF também tá para dar um veredito até o fim do mês se isso passa ou não. Eles podem decidir que essa cobrança do ITCMD sobre a Previdência, ela é inconstitucional. Ou seja, tudo que foi aprovado até agora pode não valer de nada se o STF resolver que a Constituição não permite, pronto, e acabou. Mas é o que eu sempre falo aqui, não dá para ficar dependendo dessas decisões que vêm de cima. A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo dessa novela tributária, essa conversa, né, e outras relacionadas à tributação dos dividendos, JCP tributa isso, eu não vou investir porque vai tributar, isso já é discutido faz tempo. Se for para ser uma hora, eles vão dar um jeito de taxar um pouquinho mais o seu dinheiro. Então a melhor coisa que você pode fazer é cuidar do que está ao seu alcance. Isso inclui você receber os seus dividendos de maneira inteligente. Se você não trata bem o seu dinheiro, ele vai morar no bolso de outro, até mesmo se você trata bem, né? Porque parte do nosso dinheiro vai parar na mão do governo ao longo da nossa vida, de qualquer jeito, você cuidando bem dele ou não. Tem uma galera que cuida bem ali e que tenta não mandar, dar um jeitinho ali de não mandar isso para a mão do governo. Mas aí também já é coisa que cada um sabe o que faz. Esse sistema, ele é um grande self-service, esse sistema político, que quem entra lá dá um jeito de pegar a sua parte ali, meu amigo. Passa ali, vai colocando, e as migalhas, se você não se virar fora desse sistema para fazer o seu, para construir um patrimônio sólido, renda passiva, que cresce ao longo do tempo, né, a mordida que o leão vai dar no seu dinheiro vai acontecer. Torça para ser menor, se proteja como você puder, mas enfim, você precisa fazer o seu. E por falar em dividendos, o Banco do Brasil anunciou que vai pagar cerca de 15 centavos por ação em dividendos, 27 centavos em JCP, referentes ao segundo TRI. Líquidos, o banco também vai pagar aproximadamente 16 centavos por ação líquidos em JCP, referentes ao terceiro trimestre de 2024, com base na posição de 11 de setembro, ou seja, na próxima sexta, dia 30, o Banco do Brasil vai distribuir 2,6 bilhões aos acionistas que tinham as ações no dia 21 de agosto e 18 centavos por ação no dia 27 de setembro a quem tiver as ações até em 11 de setembro, no dia 11 de setembro, perdão, até não, né? Então, se a gente somar o que já foi pago em 2024, esse montante ele vai dar mais de 1,50 líquidos de impostos, sem contar esse provável JCP complementar do terceiro TRI, que vai ser divulgado em novembro também. E se você lembrar, as ações do Banco do Brasil, no começo do ano, negociavam na casa dos 27,32, projetando um lucro líquido ali de 37 bilhões em 2024, o mínimo do guidance, inclusive, do banco, payout de 45%. Você está falando ali de um dividend yield de 10,6% para esse ano. Considerando também o teto do guidance de 40 bilhões de lucro, esse yield seria de 11,5% para quem comprou as ações no começo do ano, considerando o preço do começo do ano. Nada mal. Bem assim, a Selic pode até subir mesmo, que quem comprou o Banco do Brasil no começo do ano está rindo à toa, não está nem aí. Líquido de imposto. Lembrando que nos 2 primeiros trimestres, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil já foi de mais de 18 bilhões de reais. Tá? O Banco do Brasil está no topo da lista das mais investidas e das mais mencionadas do AGF. Tá? Eu vou trazer aqui também, só para dizer que eu falei antes, o otimismo dos analistas com o Bradesco, BBDC4, continua a todo vapor, porque o JP Morgan, que já tinha recomendação de compra, elevou o preço-alvo ali de 18 para 20 reais até 2025, potencial de alta de mais de 28%, se você pegar o último fechamento. E é aquela coisa, o momento atual do mercado, ele é confuso para o investidor. Então, na minha opinião, ao mesmo tempo em que você tem dúvidas em relação ao fiscal, câmbio e Bovespa segue nas máximas ali em reais, então isso deixa a coisa muito confusa. A Selic vai subir, só que tem várias empresas que são grandes, de alta qualidade, mas que estão em queda nos últimos 12 meses. Você vê ali Vale, Ambev, Gerdau, entre outras.
Mas se você for olhar, por exemplo, a situação das empresas do setor elétrico, fazendo um comparativo, levando em conta tanto a variação no preço quanto o recebimento dos dividendos ao longo desses últimos 12 meses, você vê por que falam tanto que essas ações estão na gaveta ali das mais seguras. Nessa tabela que você está vendo aí, você consegue ver ações de empresas desse setor como Taesa, Engie, Equatorial, Eletrobras, Neoenergia, onde o retorno total no ano está positivo, muitas vezes bem acima dos 10%. E o que eu fiz aí foi pegar o preço das ações, que elas estavam sendo negociadas um ano atrás. No AGF eu busquei os dividendos pagos nesses 12 meses, considerando a Datacom, e aí eu descobri o yield on cost do período. E comparando a variação do preço das ações, eu acho a valorização, somando a isso ali com o yield, eu tenho o retorno total aproximado desse período, digamos assim. E você pode ver aí que muitas empresas, muitas dessas ações, dando um retorno bem bacana. E é o que eu sempre falo, quem investe regularmente tem essa vantagem. Você pega a Engie, EG3, subiu 2,8% no ano. Mas quem comprou todo mês, comprou ela muito mais barata em vários momentos esse ano. E tem um retorno muito maior que esse de 2,8%, é óbvio, no mesmo ativo. Graças aos dividendos também e graças a quê? Graças a uma estratégia. Às vezes você fica fissurado ali nesse desempenho do Ibovespa, só que você esquece que nessas barrigadas que os ativos dão, quem continua comprando tem um retorno muito mais interessante. Por falar em estratégia, eu vou deixar aqui na descrição para você o link da plataforma do AGF para você conhecer, testar por 7 dias, 30 dias grátis. Lá você tem acesso às melhores ações para compra no momento certo, com foco em dividendos, além de uma plataforma para te ajudar ali na criação das suas metas, projeção dos aportes, te dando uma perspectiva de tempo para você atingir as suas metas com muito mais clareza e muito mais confiança. Vou deixar o link aí na descrição. E voltando a falar aqui das ações, a Engie ela não pagou dividendos absurdos, mas ela entregou um bom retorno no geral, quando você vê. Assim como Eletrobras, Equatorial, sendo que tem casos, é óbvio, que não dá para negar, nem um dividend yield, nem um yield bem acima da taxa Selic fez o retorno ficar positivo, como é a situação da Auren, está amargando uma desvalorização no preço das ações de mais de 15%. De todas elas, dessa tabela aí que você está vendo, nenhuma ficou sem distribuir dividendos. Falando da CPFL, o recebimento dos proventos, isso traz a vantagem também de você poder reaportar na empresa no momento que ela está mais baixa, como eu falei, foi justamente isso que o acionista dela poderia ter feito. Então, desses mais de R$ 1,50, R$ 1,64 que ela distribuiu esse ano, foi tudo distribuído depois do dia 13 de maio. Sendo que o preço mais baixo nas ações foi justamente no final de abril. Desde então, as ações estão se recuperando. Então, quando você vai somando tudo isso, os retornos vão aumentando. Essas empresas, não que você vai pegar o dividendo que você está recebendo de uma ação e vai reinvestir na mesma ação obrigatoriamente. Não, mas é isso. Você tem uma carteira ali bem montada. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo, mas o reinvestimento ele ajuda muito. Focando aqui no caso da Eletrobras, os analistas estão apontando que depois da privatização a empresa está melhorando, vem negociando a uma taxa interna de retorno muito alta, na casa dos 14%. No caso ali de CPFL, CPFE3, você tem os dividendos chamando a atenção. Atualmente o dividendo já está muito interessante, um dividend yield acima de 8%, num patamar muito ali confortável de payout, se for ver, payout de 66%, o que é bom, sempre pode ficar melhor. Os analistas esperam um aumento dos dividendos na empresa. Em relação às empresas que o Bank of America está mais pessimista, eles destacam justamente a Auren. Porque eles acham que ela tem um risco maior depois que ela adquiriu a AES Brasil, ou seja, a empresa ficou mais arriscada e a expectativa de retorno acaba não justificando. Não sei o que você pensa disso. Se você é investidor da empresa, deixa aqui no comentário a sua opinião. Mas uma boa escolha no momento pode ser a Equatorial, é fácil você entender por quê. Lembrando que a empresa tem um bom histórico de turnaround em ativos de distribuição, um bom histórico de alocação de capital. Você soma isso a um portfólio diversificado, amplo, com a taxa interna de retorno acima de 10%, é claro que isso pode ser um bom investimento. E esse também é o sentimento em relação à Energisa, outra empresa do setor elétrico, com uma taxa interna de retorno de quase 10%,
a opinião dos analistas. E quando o assunto é empresa do setor elétrico barata, na opinião do Safra, nenhuma delas está tão descontada nesse momento quanto a Neo Energia. E também é fácil de você entender essa opinião, porque de todas as métricas operacionais da empresa ali muito boas, uma parceria com um investidor institucional que vai pagar mais de 1 bilhão por 50% dos 8 ativos de transmissão da empresa, isso vai ajudar a reduzir ainda mais a dívida e ainda é um parceiro estratégico nesse segmento, coisa que ela precisa. Então, na minha visão, eu também concordo que Neo Energia é uma das ações mais descontadas do setor hoje, tanto que eu invisto na empresa. E mesmo com a alta recente da Bolsa de Valores e com essa alta da Selic no radar, você ainda consegue boas oportunidades. Tá? Energisa e Equatorial, para quem está buscando ali às vezes crescimento e não tanto dividendos. Engie é uma empresa que deve apresentar crescimento e pagar dividendos também interessante. CPFL para quem quer mais dividendos, Taesa talvez, dependendo do preço. Só que o que você precisa lembrar é o seguinte, as empresas elas têm os seus momentos. Então, cuidado com essa coisa de ficar correndo atrás sempre ali do que parece ser o mais perfeito no momento. Principalmente quem está começando costuma fazer isso. Então, às vezes você quer investir em ações, você está buscando dividendos, e aí você vai buscar, eu quero essa empresa aqui, eu não quero a empresa, essa empresa está passando por esse momento, a Taesa está passando por esse momento de dificuldade, vai reduzir os dividendos, vou buscar outras empresas. Só que você tem que lembrar que você vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos aportando nessas empresas da sua carteira. Em algum momento, elas vão passar por essas fases, onde vão ter que reduzir os dividendos, focar mais no reinvestimento, para renovar a sua base de ativos. E aí? Você já vai ter uma posição relevante, né? Você vai vender tudo da noite para o dia ali para procurar outra? Não é assim. Então, ao meu ver, foco sempre numa carteira diversificada. É ficar sempre correndo atrás do que parece ser o melhor no momento? Não. Aí você vai ficar sempre sendo aquele caçador de dividend yield. Então, carteira diversificada e aí sim, às vezes você pode vender quando você achar que está muito esticada. Poucas serão as razões que vão te fazer você vender uma empresa com bons fundamentos e que faz sentido no longo prazo. Às vezes você pode fazer. Mas o que, no geral, um bom investidor faz é o seguinte. Montou aquela carteira ali bem diversificada, ele vai fazendo aportes regulares no que está mais interessante no momento dentro daquela carteira ali, mantendo uma alocação estrategicamente alinhada com os objetivos que ele tem de médio e longo prazo. A minha opinião é essa e é isso que eu estou fazendo e que eu recomendo que vocês façam nesse momento e em todos os momentos daqui para frente na Bolsa de Valores. Cuidado com ruído, cuidado com viés de curto prazo. Não. Monta uma estratégia que faça sentido e segue ela com disciplina, que você vai ver que é muito recompensador. O vídeo é esse, fico por aqui, vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!